Olá! Está no ar mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos juntos. Ele é graduado em Educação, Informação e Saúde e Segurança do Trabalho. Pós-graduado em Psicodrama pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é a PUC, né? Possui MBA em Comportamento Organizacional pela Fundação Getúlio Vargas. Também é professor coach e especialista em segurança comportamental. Practitioner de Programação Neurolinguística pela Sociedade Brasileira de PNL. Não é fraco não, hein? Professor de pós-graduação e tem experiência em 10 anos já como atuação, né? Como consultor, instrutor e palestrante. As palestras dele, sabe aonde? Petrobras, Vale, Votorantim, metais, né? Cimento e celulose, a ABB, a Voit, a Alstom, a Bung e também a Nitroquímica, fora inúmeras pessoas já que ele esteve aí treinando mais de 140 mil pessoas. E comigo ele, né? Tô até falando aí para você que está nos acompanhando, o Robson Cupertino, ele que é palestrante. Hoje vamos falar sobre segurança no trabalho. Robson, eu fiquei muito feliz, tá? Que você entrou em contato com a nossa produção, a gente se falou. E esse trabalho que você faz realmente é de extrema importância, viu? Obrigada mesmo pela presença. Obrigada, Cássia, é um prazer estar aqui. Eu também. Que estão nos assistindo, de repente, é algo que acontece, independente do ramo, do segmento que a pessoa esteja trabalhando e tudo mais, que é de extrema e fundamental importância. Qual seria uma dessas que você, nas suas palestras, costuma, vamos dizer, que chamar bem a atenção de quem está ali te assistindo? Então, eu falo muito, assim, da consciência que as pessoas têm que ter. A tomada da consciência situacional. Porque muitas vezes você está diante de uma situação e você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha. E a gente sabe que muitas vezes o trabalhador ele é pressionado, ele tem que trabalhar, ele tem que produzir. E diante daquela situação, o que ele faz? E às vezes a escolha é uma escolha inadequada, errada. Então, o que eu sempre falo nas palestras, nos treinamentos é isso. O trabalhador ele tem que ter o direito de escolha e ele deve fazer sempre a escolha e a escolha adequada, né? Que é a prevenção, que é o cuidado consigo mesmo. Então, isso é muito importante. Então, eu falo muito disso. Ter consciência e essa tomada, essa autoconsciência do cuidado consigo mesmo. Isso é muito importante. Fazendo uma palestra, até vai ser na Bung aqui em Guarulhos, na né? Bung, Que palestra é essa? A Bung é de Osasco. De Osasco. Exatamente. Mas você vai fazer uma palestra semelhante aqui em Guarulhos, não é isso? Em Guarulhos ainda não. Está previsto para acontecer, mas não tem a data definida ainda. Não está definida. Agora, é a próxima que vai acontecer dia 12 agora, é na Bung Alimentos, lá de Osasco. E como que é essa palestra? O que é? Então, na verdade, essa palestra é uma palestra assim, pelo menos onde nós já fizemos, ela tem feito um grande sucesso, tem sido assim, as pessoas têm gostado muito. Porque é uma palestra que ela vai trazer muito a reflexão com relação ao cuidado que nós devemos ter conosco, né? E aí ela traz uma mensagem dupla que é assim, se eu me cuido, eu cuido dos outros. Porque indiretamente eu estou cuidando da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos. Porque você imagina, se você se acidenta, como você consegue cuidar da sua família? Alguém que está em cima de uma cama, enfermo, não tem condição. Né? Então essa palestra ela tem um título que chama assim, quando a gente ama, a gente cuida. A gente se cuida. Entendi. Então ela passa por todas essas nuances e aí traz muitas experiências, inclusive experiências próprias minhas, né? Porque tem uma história, por exemplo, que eu conto, que é uma história que aconteceu com meu pai, por exemplo. O quê? Conta. Que foi um acidente. O meu pai, aconteceu com seu pai? Meu pai morreu em um acidente de trabalho. Lamento. Sim. Como foi? O meu pai, ele sempre foi um trabalhador do campo. Então ele trabalhava no campo, na área rural, e um determinado dia ele estava levando, né, o cavalo dele para o pasto, sobre o qual ele estava montado, e ele sempre tinha o costume de enrolar a corda que guiava o cavalo na sua mão. E aí eu sempre digo essa questão de percepção. As pessoas sempre diziam para ele, inclusive a minha mãe, para ele não fazer aquilo, que era perigoso. Mas ele sempre fazia daquele jeito. E aí, um determinado dia, ele estava levando o seu cavalo e começou a chover muito. Mas mesmo assim, ele continuou levando o cavalo. E aí, de repente, deu um estrondoso trovão. E aquele trovão, ele assustou o cavalo, claro. E aí, então, esse cavalo, ele se inclinou e meu pai caiu. Quando meu pai caiu junto ali as patas do cavalo, né, dos pés do cavalo. E aí, claro, tudo numa fração de segundos, né? O cavalo se assusta mais ainda e aí o cavalo começa a correr.
Nossa. Né? E quando o cavalo começa a correr, o meu pai desesperadamente tenta soltar a mão dele. Né? Mas, enfim, ele não consegue. Né? E aí essa foi assim, uma morte trágica, um acidente terrível. Né? Então, o que eu sempre digo é isso: os acidentes, eles estão ceifando vidas, né? Destruindo famílias. Eu vejo que você né? fica bem emocionado, porque é uma história muito triste. Eu me emociono, porque é minha história, né? Na época, eu só tinha 4 anos de idade. Puxa vida. Então, eu fico pensando assim, quantos filhos que não perdem os seus pais, Mães. né? Mães, né? Por conta de um acidente. A gente falou, 7 pessoas por dia deixam de voltar para casa no final do dia porque morreu no trabalho. Hoje à noite, 7 pessoas vão deixar de voltar para casa porque Deus. morreram. Nossa, isso tem que acabar, né? Então a Triste. gente tem que trabalhar muito fortemente nisso, né? Então a palestra ela vai passando por essas coisas. E eu me emociono muito na palestra. Ainda mais agora, né? Que foi o Dia do Trabalhador, anteontem, né? Então, nós estamos trazendo esse assunto de segurança no trabalho justamente para preservar vidas, né? Para fazer com que as pessoas, às vezes você pensa assim, mas isso não vai acontecer comigo porque eu presto atenção, imagina, qual o problema? Olha, veja só o que aconteceu com o pai do palestrante, né? Do Robson Cupertino. Infelizmente, ele estava, né? No cavalo indo e voltando para o trabalho e acabou é um comportamento inadequado. É um comportamento inadequado, fazer o que ele fazia, né? O que ele fez. Mas ele achou que ele estava acostumado e que ele dominava. Que não ia acontecer nada cavalo, com ele, né? Infelizmente a gente tem esses pensamentos, né? O trabalhador tem esse pensamento, nós temos esse pensamento muitas vezes, né? Enfim, então eu me emociono muito com a palestra e ela vai trazendo essas experiências, eu compartilho isso e, claro, compartilho outras experiências também, histórias. E, então ela traz uma reflexão muito profunda, né, para as pessoas, inclusive para mim mesmo. Né? Eu sempre estou refletindo sobre essas coisas, porque no dia a dia a gente sempre tem que pensar na nossa segurança.